Começando mais um super vídeo aqui no estúdio do Valor Entrevista e hoje em alto nível nós vamos apresentar para vocês a Simone Mack, doutora muito conhecida pela sua atuação no Procon, advogada, gaúcha da Lagoa Vermelha, filha de comerciante e de uma professora, mãe de 3 filhos, avó da Maria Luísa. Tem muita história hoje no canal. Seja bem-vindo ao Valor Entrevista. Entrevistas descontraídas com grandes profissionais de Santa Catarina e do Brasil. Começa agora Valor Entrevista. Alan, querido, eu é quem agradeço a oportunidade de estar aqui com você. Vamos trabalhar então. Eu quero começar apresentando esse briefing que eu fiz aqui, que é: você é gaúcha da cidade de Lagoa Vermelha, mas você só nasceu lá, é isso? Só nasci em Lagoa Vermelha, Me exatamente. explica. Então, vamos iniciar a história aí da minha infância. Sou filha de pai comerciante de origem libanês, Olha aí, ó. que veio do Líbano aos 19 anos para fugir da guerra, que lá era difícil sobreviver após, né, quando servia, enfim, eram convocados para servir na guerra. Veio para o Brasil, conheceu minha mãe, brasileira, professora, e os dois se casaram, tiveram 2 filhas. São 2 meninas. 2 meninas. E quem é mais experiente? Você? Eu sou a mais velha, É? 3 anos de diferença. Maravilha. E a tua irmã faz o quê? A minha irmã mora em Lages, Em é Lages. arquiteta e mora em Lages. Você é uma pessoa conectada, porque você já morou em vários lugares. Me fala dessa experiência e o que isso te trouxe hoje de benefício, de visão de mundo. Então, eles se conheceram e moraram em Lages. Após isso, meu pai, de origem libanês, como um bom libanês, sempre mudando pelo estado, né? Aí fomos parar em Lagoa Vermelha, onde a minha mãe, enfim, onde eu nasci. Depois moramos no Canadá, moramos no Paraguai. Passamos por todas as cidades, Lages, Fraiburgo, até que nos estabelecemos em Fraiburgo. Nesse período, meus pais se separaram, culturas diferentes, enfim, não se adaptou muito bem. Minha mãe, uma mulher guerreira, criou 2 filhas sozinha. Nesse período, com 2 meninas pequenas, éramos em 3 mulheres. Ela fez a faculdade dela, se formou, fez mestrado, doutora em História, dava aula de manhã, à tarde e à noite, município, estado e universidade. Sim. E dessa forma ela criou as 2 filhas de uma forma digna, de muito trabalho. Posso te dizer que sou de uma família de mulheres fortes. Com certeza. Olha a história da tua mãe, que maravilhosa, né? 24 anos minha mãe tinha quando se separou. Olha só. Minha irmã 1 e eu 3. Você vê, né? Agora, doutora. Hoje aposentada muito bem, graças ao trabalho dela. Como é que é o nome dela? Helena. Dona Helena, parabéns. Que história maravilhosa. Alan, Olha quem eu tenho aqui do lado. Tem até uma história curiosa que eu quero te contar. Os colegas sempre, filha da professora, sempre tem aquela facilidade, professora de história, né? Aquela facilidade, nada, pelo contrário, a gente tinha que dar o exemplo. Claro. Então era muito mais exigido de mim por ser filha dela do que dos outros colegas. Chegava aos fins de semana, eu lembro da mesa da cozinha, uma mesa redonda, cheia de diários. Era um final de semana assim, imagina quantas turmas ela tinha. Era diários, provas, minha mãe sempre anotando, olhando as provas. Então eu posso te dizer assim, muito orgulho dela, do trabalho dela, mas eu não tinha a minha mãe ali comigo, filha, o caderno assim, não, porque ela tinha que fazer isso com os outros, ela tinha que dar aula para os outros, eu tinha com os meus professores. Então a imagem que eu tenho dela é essa, a mesa da cozinha, todo final de semana lá passando notas para o diário. Antigamente as provas eram passadas naquele... Mimeógrafo. Isso mesmo. Aquele cheirinho Eu sou de do álcool, teu tempo, eu tinha. sou do tempo da doutora. Sim, ela passava as provas, então a vida era sempre assim. E nesse período ela foi se capacitando. 15 dias ela ia para Palmas, a faculdade mais próxima era Palmas, no Paraná, em História, ficava 15 dias lá. Desculpa, 1 semana por mês. E ali ela fez, depois ela foi para São Paulo fazer pós, depois ela foi para Argentina, fez mestrado dela. E ali ela se capacitou. Fez concurso no município, no estado e na universidade, que era em Caçador, cidade vizinha a Fraiburgo. Ela dava aula de História do Contestado. Que maravilha, né? A cidade de Fraiburgo, aliás, um beijo para vocês aí. A terra da maçã desse país maravilhoso. Exatamente. Cara, e o teu pai? Me fala um pouquinho dele. Qual é a lembrança? Então, o meu pai é aquela questão das tradições, né? E de querer impor aquelas tradições. Minha mãe brasileira, a qual já não aceitava muito. Sim. A questão de casar, né? Com pessoas da família, aquela cultura que ele trazia de lá, ele queria impor aqui no Brasil. Entendi. Então, como nós houve essa separação, convivemos mais com a minha mãe, a nossa educação foi mais
né, de acordo com a educação que ela teve, com a vida dela. Mas sempre respeitando... Mas a brasileirada. A brasileirada, mas sempre respeitando as tradições do meu pai, libanesa, Sim. muçulmana. Para quem não tem oportunidade, um dia puder ter a oportunidade de conhecer uma tradição linda, de mulheres lindas, de, né, homens trabalhadores, de pessoas honestas. Eu gosto das roupas. Exatamente, uma tradição lindíssima, linda. a qual, finais de semana, o pai vinha ver, nós saímos passear com ele, aquela questão, né, de pais separados, aquela convivência, Sim. mas nunca aquela questão da contribuição, muitas vezes, né? Sim. A mãe tinha que se virar sozinha, enfim. E foi levando dessa forma, mas é sempre esse contato com meu pai, até o momento que eu resolvi casar com um alemão e não um libanês. Aí, meu filho, nossa, aí é uma longa história. E esse casamento, a gente vai abrir um parêntese daqui a pouco para falar sobre isso, mas a gente volta no assunto casamento. Eu acabei não colocando aqui no briefing, na chamada, mas eu quero saber, porque a gente está recebendo, o Irineu está aqui, o esposo. Então, obrigado pela tua presença aqui, por acompanhar o nosso vídeo aqui no estúdio. Sempre acompanhando, né? Sempre do teu lado, né? Sempre. Total apoio. Eu quero tocar agora, abrir uma janela bem linda, porque você tem 3 filhos. E você já é avó. E você é jovem. Ou seja, começou tudo isso muito cedo. Eu vou te dizer agora quem é a Simone. Né? Veio então dessa família de mulheres guerreiras, com muito orgulho. Com 19 anos, eu trabalhava na OAB de Fraiburgo. 18 por aí. E meu marido, atual marido advogado, naquela região, lagiano. Conheci ele na OAB, advogava, a gente se conheceu e decidimos casar. Encontrei a pessoa, né, que eu quero seguir a minha vida, que quis ter um dos meus filhos, a minha família. Com 19 anos casamos em Fraiburgo. E com 22 anos eu tinha 3 filhos. Meu Deus. Tem a Simone, esposa, dona de casa, mãe, avó, hoje profissional, advogada. Pois é uma trajetória de muita inspiração e de muito sucesso. Muito. Porque é fora da curva tradicional do brasileiro. Ela teve esse período que toda mulher, quando ela tem seus filhos ou sua vida profissional, chegou um momento que eu tinha que parar, eu tinha que escolher. Claro. Ou eu cuidava da minha família, dos meus filhos, ou eu continuava, né, a minha faculdade. Então, o que a gente decidiu? Cuidei dos meus filhos, fui dona de casa, fui mãe, não me arrependo nem um pouco, total orgulho. E ele foi dar conta? E ele deu conta de poder proporcionar isso e manter, né, para que a gente pudesse ter essa tranquilidade, que nem sempre ser mãe é um desafio. Quem me diz que não é um desafio? É um desafio. Você tem 3 filhos, a educação é a mesma, porém um diferente do outro. 3 personalidades. Exatamente. Algumas questões que acontecem nesse período, nesse percurso, que você não imaginava, você para e pensa assim, poxa, mas por que aconteceu isso comigo? Né? Umas questões de saúde ou questões financeiras, enfim, envolve tantas coisas, e que você tendo essa base, graças a Deus, eu e meu marido e a família, a gente superou e passou por tudo isso. Aí chegou um momento que, agora estão numa fase legal, agora eu vou dar sequência à minha vida profissional. Claro, tem ao contrário, tem mulheres que dão sequência, né, à sua vida profissional e após elas se dedicam à maternidade, estão tranquilas. Então tudo tem o seu período, tem a sua hora, apesar de que nenhum dos 3 eu planejei. Sério, doutora? Foi tudo, não aconteceu. Pediatra, agora vamos descontrair. Como pediatra deles falava, poxa, Simone, é 1 por ano, 1 por engano. Eu disse, doutora, 3 por engano, mas foi tudo certo. Que legal, cara, olha só. E assim... Tu tem, 2 meninos? Como é que é? Não, Bruna Luísa, 26 anos, 29 já. 29 a Bruna anos. casada, que me deu a netinha Maria Luísa de 6 anos. A Maria Luísa de 6 anos. O Guilherme do meio, 24 anos. Sim. O ano que vem se forma em medicina. Medicina. A Gabriela, 23. Que é final do ano para Portugal morar lá e concluir a faculdade de odonto lá. Os 2, o Guilherme e a Gabriela, a Bruna, lógico, saiu, foi constituir a vida dela. O Guilherme e a Gabriela concluíram, inclusive, o 2º grau deles aqui no Honório Miranda, na escola estadual. Então aqui tem envolvimento com a nossa cidade também. Concluíram o 2º grau ali. Que maravilha. E que orgulho dessa família, hein? Orgulho. E o marido, que eu não posso deixar de falar, né? Essa é a janela que a gente vai abrir agora, para abrir esse parêntese aqui, porque apoio. Vocês estão juntos há quanto tempo? 30 anos, vai fazer dia 16 de novembro. São 30 anos de um relacionamento, como vocês perceberam, muito próspero e feliz. 3 filhos e também uma netinha já. Em um ano, eu tive convicção de que esse era um homem na minha vida. Em 1 ano eu namorei, noivei e casei. Ótimo. 30 anos agora. Decidida, hein, doutora? O que dizer do teu marido? É meu
minha inspiração, né? Enfim, sempre me apoiando nas minhas decisões, é isso que você quer, eu te apoio, sempre comigo, me dando apoio, é uma pessoa que eu admiro muito, tanto como profissional, como pai e como homem, né? Como profissional, assim, inclusive seguir o direito, porque a Por minha opção era influência educação dele. física, exatamente, por influência dele. Segui o direito por influência dele, por admiração a ele. Trabalhei no escritório com ele, ele advogou durante 12 anos, antes de entrar aí no Tribunal de Justiça, né? Ele advogou por 12 anos, então esse período eu acompanhei. E de uma admiração, assim, como pai, como marido, dando total apoio, no entanto que a gente superou tudo e conseguimos, sempre mudando até pela profissão dele, e eu Sim. sempre acompanhando com as crianças pequenas. Então Ótimo. éramos nós 5, sempre, né? Chegávamos numa cidade nova e sempre acompanhando, sempre dei valor aí ao meu casamento, à minha família, à estrutura familiar, para depois seguir a minha carreira profissional assim que eu Maravilha. tive a oportunidade. Você chegou em Gaspar quando? Nós chegamos em Gaspar em 2016. De 2016 para cá, você tomou algumas decisões na sua vida. Ela está hoje na condição de pré-candidata a vereadora, a gente vai falar isso daqui a pouco no nosso segundo bloco. Mas como é para você fazer parte da comunidade gasparense? Então, Alan, cheguei em 2016 em Gaspar, a quinta cidade que nós mudamos. Depois eu saberia que ele pararia em Floripa, iria para Florianópolis, e depois que saíssemos de Gaspar. Cheguei em Gaspar, comecei a trabalhar no escritório de advocacia. Após o escritório, antes disso nós viemos da cidade de Curitibanos. Eu disse que iniciei a minha carreira em Curitibanos, no Grupo Berlanda, Sim. do seu Nilson Berlanda, deputado hoje. Trabalhei no departamento jurídico dele, treinava todas as equipes das 200 lojas que ele tinha no estado, fazia treinamento, treinamento era DBSA, treinamento dos gerentes para o atendimento. Toda essa questão de consumidor, de PROCON, mas trabalhando ao lado da empresa, que não muda, porque o código é um só, né, e seu bem maior é o consumidor. Então, sempre tendo esse treinamento com gerentes, resolução de problemas para evitar PROCON, judiciário, contencioso, e um pouco na área trabalhista com ele também. Quando foi transferido para Gaspar, iniciei no escritório da advocacia aqui. Após a experiência, recebi o convite para trabalhar no governo do Kleber Vandal, convite técnico para assumir como superintendente do PROCON, como coordenadora do PROCON de Gaspar, após a superintendência. Entendi. Aí eu iniciei... a tua caminhada pública. Isso. Mas você foi filiada? Não, em nenhum momento fui em filiada. Nenhum momento foi filiada? Passei por superintendente do PROCON de Gaspar, diretora de compras e licitações do SAMAI, diretora administrativa do SAMAI, diretora administrativa da Fundação de Esportes, assessora jurídica do PROCON estadual, pela técnica. Ressalto também que quando estávamos no PROCON de Gaspar, na superintendência, fui eleita presidente do Fórum dos PROCONs de Santa Catarina. Show! Com 90% de aprovação. Exatamente. Concorri com o PROCON de São José, Palhoça, da Grande Florianópolis. Aliás, criei o PROCON, o Fórum dos PROCONs, reuni os PROCONs, começamos pelo Vale, com muita parceria com o PROCON do doutor de Blumenau, na época, o doutor André Cunha. Fizemos essa parceria e começamos a reunir os PROCONs para se fortalecer, para tomar a mesma linha de resolução de problemas. Tivemos greve dos caminhoneiros, enfim, combustíveis, várias questões, né, alinhando junto com o PROCON estadual, e o fórum foi crescendo e que fizemos em toda Santa Catarina. Hoje continuo como conselheira consultiva do Fórum de PROCON de Santa Catarina. Fui a primeira mulher presidente com o PROCON de Gaspar. Após isso, aí recebi o convite, estava no SAMAI como diretora de compras e licitações, recebi o convite para assumir como assessora jurídica do PROCON estadual. Lá eu fiquei 1 ano, a minha filha continuou em Gaspar, o Irineu já tinha sido transferido para Florianópolis. Após isso, recebi o convite de volta do prefeito Kleber para assumir a praça do atendimento e ouvidoria geral. Logo veio o Covid. Março de 2020. Peguei toda essa fase do Covid, em nenhum momento deixei de estar presencial junto na praça de atendimento. Pegou a fase do Covid e pegou o Covid? Não, ou não pegou o COVID? Covid? Olha só. Na minha família, em casa, ninguém pegou Covid, apenas a minha mãe, né, em Freiburgo. Mas ninguém pegou Covid. Fazendo essa demanda do atendimento por e-mail, que não era de forma presencial, enfim, tudo que tínhamos ali no atendimento da praça, o qual sempre atendi o cidadão, em nenhum momento deixamos de atender e desempenhar esse papel técnico junto ao município de Gaspar. Tem uma coisa que eu preciso comentar a respeito da doutora Simone, que é o seguinte: você mesmo sendo técnica, o que a gente percebe na tua trajetória é que você sempre esteve ao lado da comunidade, sempre esteve ao lado do povo.
Me explica sobre isso, porque esse é um momento marcante de você olhar para uma pessoa que é técnica, que teoricamente deveria estar atrás de uma mesa, e você sempre esteve do lado da comunidade. Sempre. O meu atendimento sempre foi direto com o cidadão. Nunca deixei de atender nenhum cidadão gasparense em todos esses cargos que eu estava tecnicamente. Sempre de resolução de conflitos, resolução de problemas, orientação, ouvidoria. Sempre meu contato direto com o cidadão. Sim. Sempre com o cidadão. Hoje aí, se você perguntar, o pessoal ainda lembra a Simone do Procon, junto na praça, no atendimento. Sempre esse contato direto com o cidadão gasparense. Maravilha. Tá gostando do papo? Ótimo. Eu tô adorando. A gente vai para o nosso segundo bloco desse papo incrível aqui com a Simone, doutora Simone do Procon. E para você que está aí do outro lado, muito obrigado. Eu quero aproveitar também e agradecer as perguntas. A gente vai começar a responder as suas perguntas a partir de agora. E não vieram poucas. Não, vamos Tem lá. inclusive algumas bem, saca, né? Aquelas perguntas bem no pé do ouvido mesmo, Falaremos tudo. para saber o posicionamento da doutora Simone, que hoje está afiliada ao PL do Paulo Queires e do Rodrigo Altoff na cidade de Gaspar, do governador Jorginho e dos demais deputados estaduais, federais e senadores. Para você que está aí do outro lado, muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia. Não saia daí, já voltamos. Aguarde. Voltando para o segundo bloco de um papo esclarecedor, vocês estão tendo a oportunidade de conhecer a doutora Simone Mack do Procon. E agora, para falar também de uma outra paixão dela, ela está na condição de pré-candidata ao Legislativo da cidade de Gaspar. E eu, pensando na pauta de hoje, no vídeo de hoje, abri uma caixa de perguntas lá no nosso Instagram e me surpreendi com a tua popularidade, com as pessoas que gostam de você e, sobretudo, com as pessoas que querem saber a sua opinião a respeito de determinados temas. Uma das primeiras perguntas que veio do nosso internauta, te agradeço, muito obrigado, foi: quais os principais desafios e possibilidades de um PROCON bem organizado? Ótima pergunta. Vamos lá, Alan. Os desafios são muitos. Um PROCON bem organizado precisa de pessoas técnicas, com vontade, carisma, paciência para atender o cidadão e resolução de problemas no ato imediato. O que eu pego mais nessa questão do PROCON? A resolução dos problemas, um PROCON, a conscientização, o treinamento tanto com o fornecedor, com o comerciante, de que o consumidor, ele é o seu melhor amigo. O consumidor é a sua melhor vitrine. Melhor propaganda que você vai ter. Um consumidor bem satisfeito é a sua melhor propaganda. Claro. Então, essa questão do treinamento com o fornecedor, que é o que falta muito ainda, nós temos alguns fornecedores que têm essa dificuldade, né, em fazer um pós-venda adequado com o consumidor para evitar problema, em usar o Código de Defesa do Consumidor a seu favor. Sim. Então, isso acaba gerando a reclamação que chega até o PROCON. Chegou até o PROCON, o que você faz numa cidade local que você está na comunidade, com o comércio local, com as questões que você pode resolver na harmonização da relação de consumo, sem criar problema? Você vai ter 99% de resolução. Olha que só. é o que eu fiz quando estava no PROCON de Gaspar. Eu saí de lá com 99% de resolução de todas as reclamações. Ou seja, a conversa sempre é o melhor caminho. Sempre o melhor caminho, conciliar. Conciliar é sempre o melhor caminho. O que nós fazíamos? Eu treinava a minha equipe, que era eu e a minha equipe todas de estagiário, na área de direito como de administração. O que eu treinava? Comércio local, entra em contato com o comércio, faz a ligação, né, uma ligação telefônica, expõe a situação, vamos tentar resolver. Lógico, isso sempre falando quando o consumidor está no seu direito. Claro. Muitas vezes, algumas vezes o consumidor se equivoca, né, ele se equivoca com a situação, ele acha que pode, mas não pode. Exato. Aí você chega e esclarece, você orienta tanto o consumidor como o fornecedor. Quando ele tem essa razão, entra em contato com o comércio local, resolve, chama para conversar até o PROCON, vamos fazer uma audiência de conciliação e resolver. Claro. Nunca tive problema. Dei treinamento junto ao CDL, à SIG,
para os comerciantes, sempre passava na fiscalização, entregando código de defesa do consumidor, orientando referente às questões das vitrines, a exposição de preços, e sempre dizendo para ele que o cliente é a melhor vitrine dele, ainda mais numa cidade que nem a nossa, que as pessoas se conhecem, que são acolhedoras. Meu pai comprou lá, minha vizinha comprou lá, meu cunhado, a família é grande. Então, por que eu vou ter esse problema com o consumidor se eu posso resolver? Né? Muitas vezes você orienta o fornecedor dessa forma. Tem problema com um produto do consumidor. Eu troco para você e eu resolvo com o fornecedor repõe para mim. Pois é. Né? Então falta, muitas vezes o fornecedor acha, não, esse é o telefone, você vai lá, reclama, você tem que ligar no 0800. Não é. Você tem que saber o que você, fornecedor, está passando para o consumidor. Né? Você é responsável pelo produto que você está repassando para o consumidor final, para a parte mais vulnerável. Então, se você repassou e deu problema, você tem obrigação de resolver esse problema junto ao consumidor. Sim. Né? Então, sempre conversando, sempre na resolução, sempre na conciliação, a gente vai ter um PROCON efetivamente alinhado. 100%. Como eu disse, falta também para muitos PROCONs na cidade. Fiz um trabalho junto com o Ministério Público de Florianópolis, CCO, em que nós tínhamos 99 PROCONs. Quando finalizamos o ano passado, 114 PROCONs. Criamos mais 15 PROCONs. Sim. Nas cidades que não tem PROCONs, levamos um projeto de lei, junto com o Dr. Eduardo Paladino, que era promotor de justiça do CCO na época. Levávamos até as cidades, todas as cidades comarcas que tinham fórum, mas não tinham PROCON, um projeto junto à Câmara, com um promotor de justiça da comarca, levando esse projeto para os vereadores, apresentando para todos os vereadores, para que tenham PROCON na cidade, porque está na Constituição. Claro. Todo munícipe tem direito de ser atendido onde ele reside. Sim. Então, muitas vezes, por exemplo, Ilhota não tem PROCON. Agora eu acho que eles têm, mas caso não tem, vem para o PROCON de Gaspar. Pois é. Se o PROCON de Gaspar não tem estrutura, sobrecarrega o PROCON de Gaspar. E você não consegue atender a demanda nem do teu município, quanto mais do município vizinho. Criciúma, PROCON grande, Joinville, vem os PROCONs das cidades que não tem. Então, você leva o projeto, porque toda cidade comarca ela tem que ter o PROCON, né? É um direito do cidadão, do munícipe, ser atendido no PROCON que reside. E com esse projeto nós criamos mais 15 novos PROCONs no estado de Santa Catarina, hoje totalizando 114 PROCONs no estado. Maravilha. Então precisa desse suporte, que é o que eu te disse, PROCON estadual, dar esse suporte, esse treinamento para os diretores de PROCON, porque ele não requer. Hoje, na resolução, você não precisa ter direito, não precisa ter um curso superior para ser diretor do PROCON. Sim. Né? Mas o PROCON é um órgão que exige demanda, conhecimento, Claro. Precisa ter fiscal e fiscalização. E fiscalizar, o mais importante para ter um PROCON efetivo, fiscalizar os ilícitos cometidos pelo fornecedor. Exatamente. Sempre fiscalizar, orientar e resolver da melhor forma possível. Existe a possibilidade de você não exercer o cargo e sim ser uma secretária no direito do consumidor, do PROCON da cidade de Gaspar, ou você vai cumprir com o que o cidadão gasparense colocou você na posição de vereadora? Alan, então, eu sempre ensinei para os meus filhos, e tivemos na minha casa com o meu marido, que quando você promete uma coisa, você cumpre, e você tem que seguir com a sua linha até o fim. Então eu não serei, o meu propósito, o meu compromisso é com o cidadão. Meu trabalho sempre técnico, direito do consumidor adoro, trabalho nessa área, mas o meu compromisso agora é com o cidadão, com a vereança, representá-lo na Câmara de Vereadores. Perfeito. Eu faço essa pergunta, pessoal, porque vocês sabem, quando termina o período eleitoral, eu votei para vereador no partido X, no candidato X. E essa pessoa sai dali, deixa de me representar na Câmara de Vereadores e vai para uma secretaria. Tem muita gente que não gosta disso, então está dada a resposta, está aqui dado o recado pela doutora Simone. Uma outra coisa que é importante, é uma pergunta do nosso internauta, é o seguinte: você tem algum projeto inovador para estar apresentando à comunidade gasparense? Alan, eu não tenho projeto, eu tenho muitas ideias. E uma delas, que se Deus quiser nós vamos colocar em prática, são ideias voltadas para mães trabalhadoras que têm seus filhos e não têm vagas em creche. Então, para que as mães possam desenvolver esse trabalho com qualidade e tranquilidade, sabendo que os seus filhos estão bem acolhidos em creches, o que é um direito que está na Constituição, e pensando principalmente na criança. É fato, é um problema, não só em Gaspar, como em Santa Catarina, no Brasil todo, a questão de vagas em creche. Não é fácil de resolver. Mas nós temos algumas saídas, como a ampliação da rede própria, como a iniciativa privada na compra de vagas
de vagas com edital na compra de vagas de creche, que isso demanda em 3 meses, a gente consegue colocar em prática. Essa é uma das Exatamente. ideias que eu tenho como prioridade, se tudo der certo. E detalhe, né, desafoga bastante a família por conta de que hoje as mães, elas não podem trabalhar porque tem que dar conta de atender os seus filhos, até por conta da falta de vaga integral no município. A gente sabe dessa dificuldade. Exatamente. E, por exemplo, uma mãe que vem de fora, que casada, filho na creche, tem que sair do trabalho para ir buscar o filho, ajudar, enfim, ela não consegue ajudar em casa. A gente sabe também que essa questão do aluguel na cidade, enfim, o custo de vida não é fácil. A gente precisa, assim, desse olhar carinhoso com relação às creches e às crianças do nosso município. Essa é uma das minhas ideias que eu quero muito colocar em prática, por ser mãe, avó, né? Então, saber desses problemas e saber que as mulheres precisam contribuir em casa, têm seus filhos pequenos, e todo mundo sai ganhando, tanto o empresário com quem ela trabalha, tanto o trabalho dela é bem desempenhado, tanto a criança dela estando bem cuidada. Então, nós temos essas possibilidades aí de resolver e investindo, lógico, na rede pública do município, na rede própria, mas temos a possibilidade aí da compra de vagas de creche. Ótimo. Uma outra pergunta que veio do nosso internauta é o seguinte: o que te diferencia dos demais candidatos de seu time? Lembrando que hoje a doutora Simone está afiliada ao PL, que é o partido do delegado Paulo, aqui da cidade de Gaspar, com o vice Rodrigo Altoff. Eles estão como candidatos pré-candidatos ao executivo da cidade de Gaspar. Olhando para o teu time e respondendo essa pergunta, o que tu acredita ser um diferencial teu? Alan, primeiro eu preciso aqui deixar claro e falar um imenso prazer que eu tenho de estar participando do PL, desse time qualificado. Olha a nossa majoritária, nós temos aí o delegado Paulo, quase 30 anos de carreira. Exato. O engenheiro Rodrigo, associando a política com o doutorado dele. Exatamente. Ele continua fazendo o doutorado dele. Nós temos um time de pré-candidatos, empresários, professores, mães, adolescentes, enfim, nós temos aí jovens, né? No caso, um timaço qualificado para colocar à disposição do cidadão gasparense. Então, a minha intenção é poder somar com a minha qualificação, experiência no legislativo, no serviço público, somar com esse time para poder fazer uma vereança de sucesso junto aos gasparenses. Maravilha. Tem um detalhe, né? O teu time hoje no PL, e a gente ouve isso na cidade, está muito forte. A briga ali vai ser bonita, né? Porque você tem um ex-prefeito, você tem o Alex, que hoje já é vereador, você tem pessoas de altíssimo gabarito. Eu fiquei sabendo que, inclusive, depois da união do PL com a União Brasil, alguns candidatos que estavam no PL saíram do PL por conta dessa briga que vai ser uma briga bonita, porque vocês são corajosos, estão com uma nominata de vereadores sensacional. Muito me honra essa nominata. Pessoas de altíssima qualidade e que eu tenho certeza que vão compor, caso o PL seja eleito nessa cidade, a base do secretariado do doutor Paulo e do Rodrigo. Então, deixando claro que muito me honra fazer parte desse timaço e que eu possa levar a minha experiência e qualificação aí para fazermos uma vereança de sucesso. Maravilha. Uma outra pergunta que veio do internauta é o seguinte: se eleita for, eu gosto dessas perguntas assim, eles mandam caprichado pra gente. Obrigado para você que mandou essa pergunta aqui. Se eleita for, o que fará pela mobilidade urbana da cidade de Gaspar? Antes dela responder, eu vou já dar um breve texto. Mudou bastante, ampliou e melhorou bastante, mas ainda tem muita coisa para ser feita. Exato. Essa é uma das outras ideias que tem. Ampliar as ciclovias é uma forma de colocar à disposição do cidadão esse meio de transporte, para que ele possa usufruir com tranquilidade. Fazer as licitações, os convênios com as empresas de ônibus, melhorar o transporte urbano, tanto municipal como intermunicipal, que nós temos uma dificuldade enorme no nosso município com relação ao transporte urbano, tanto para trabalhadores, para estudantes, com cidades vizinhas. É um tempo que demanda... eu posso dizer assim, que é um tempo do cidadão que ele perde nesse trajeto que ele poderia estar trabalhando ou utilizando de outra forma. Até descansando, né? Até descansando. Então essa é uma das ideias.
um processo licitatório bem feito, pontos de ônibus adequados, inclusive essa era uma demanda das indicações da Câmara Mirim no Legislativo, todas, tantas de escola particulares, como de escola estadual, municipal, sempre solicitando o ponto de ônibus coberto, banco para que possa ficar esperando, se protegendo da chuva, do sol, muitas vezes estão almoçando enquanto esperam o ônibus, e o que nós temos hoje, uma placa, ponto de ônibus, não tem ônibus coberto, não tem o ponto coberto, não tem o banco, né? Então isso são uma das questões que se prevê na licitação, se prevê no processo licitatório e que tem que ser cobrada, que tem que ser exigida. Então, transporte urbano de qualidade e ampliação das ciclovias. Sensacional. Pessoal, a gente está conversando com a doutora Simone Mack. Ela é muito envolvida com a nossa comunidade, já está aqui desde 2016, foi diretora do PROCON. E a gente vai para o nosso terceiro bloco para falar ainda a respeito de alguns detalhes políticos. Vocês sabem, ela está na condição de pré-candidata ao Legislativo da cidade de Gaspar pelo Partido Liberal. Não saia daí, já voltamos. Voltando para o terceiro e último bloco desse papo esclarecedor com a doutora Simone Mack, do PROCON. E agora eu preciso te fazer uma outra pergunta que veio do nosso internauta, que é a seguinte: por que você saiu da base do governo? Respeito, princípios e ideologia. Me explica. Nunca considerei os cargos que exerci com essa conotação. Sempre fui apartidária. Sempre atendi a todos sem distinção, sempre procurei ser muito profissional e técnica. Sempre foram esses o objetivo e os convites para que exercesse os cargos. Nunca precisei me filiar para poder exercer os cargos técnicos e profissionais. Você estava lá por competência e pelo teu conhecimento técnico. E pelo conhecimento técnico, que me dá sempre muita liberdade e autonomia para exercer a minha profissão. Entendi. Então, para você que mandou essa pergunta, está respondida aqui pela doutora Simone do PROCON. Uma outra pergunta que é o seguinte, também veio do nosso internauta. Por que você resolveu sair pré-candidata e pelo Partido Liberal? Me identifiquei muito com o Partido Liberal. Quando fiz o meu pedido de exoneração junto à Câmara de Vereadores de Gaspar, foi inclusive por projetos pessoais também e pela autonomia. Recebi convite de alguns partidos e um deles o PL, em que me identifico muito com o Partido Liberal. Como falei, admirei a apresentação da equipe da qualificação da majoritária, dos pré-candidatos a vereadores, e foi esse um dos grandes motivos que te levaram para a política. E o mais importante de todos eles, que Gaspar me abraçou e eu abracei Gaspar. Todo esse tempo que eu estive aqui, fizemos grandes amigos, temos grandes amigos que vão ficar para a vida toda. Adoro as festas de igreja, a comunidade me vê, estamos sempre presentes, minha família, meu marido, com os nossos amigos, com a comunidade. Então não tem como... acho que o maior desafio para mim, que nunca me coloquei nessa posição de pré-candidata, é esse, que eu abracei Gaspar como Gaspar me abraçou. Sensacional. Agora eu preciso fazer essa pergunta também. O que tu entende de política, mulher? Qual é a experiência que eu tenho na política? Pois é. Me diga. Você acha que todo esse tempo que a gente trabalha, principalmente esses 4 anos de legislativo, eu não acompanhei, eu não vi, eu não estudei, eu não observei, muitas vezes queria estar eu com a vereança na mão para estar naquela tribuna, para poder falar, para poder aprovar as leis, para poder fazer projetos para a comunidade, para o cidadão gasparense? Entendi. Qual é o meu bordão? Cidadão, consumidor bem informado, cidadão respeitado. Entendi. A informação, quantas e quantas vezes você está lá observando, fazia junto com a Câmara Mirim, passava, dava voz a quem faz o futuro. Mas muitas vezes lá dentro acompanhando toda essa experiência, inclusive pela área jurídica, projetos de lei, o papel do vereador. Qual é o papel do vereador? Fiscalizar e legislar. Legislar, exatamente, legislar, fazer projetos, fazer leis para o cidadão. Para facilitar a nossa vida, né? Porque tem umas leis aí que, meu Deus. O mais importante deles é a fiscalização do dinheiro público, onde que está sendo utilizado em prol do cidadão, com obras de qualidade, com obras bem feitas, com transporte urbano. Então está na hora de a gente colocar projetos e leis que favoreçam
a mulher, que favoreçam a comunidade, que favoreçam o cidadão, mas na prática atuante, que sejam bem desenvolvidos. Com Exatamente. técnica, capacitação e política, por que não qualificação e política? Podem andar juntas sim. Olha o time que temos no PL. Exato. E detalhe, né? Eu quero aproveitar e dar os parabéns para a doutora, porque a gente sabe que a política ainda é muito feita por homens. E não apenas para a doutora Simone que está aqui ao meu lado, mas para você que é mulher, nesse estado maravilhoso, nesse país maravilhoso, que resolveu sair pré-candidata também. Parabéns pela coragem. Vocês precisam estar justamente onde vocês quiserem estar, porque competência vocês têm, sempre tiveram. Doutora, está confiante para essa eleição de 2024? Estou muito confiante, complementando a tua frase ali com relação às mulheres, eu sempre digo que nós nascemos para fazer o que os homens não podem fazer. Então a gente pode utilizar isso na política, inclusive. Exatamente. Nós tivemos aqui a oportunidade de apresentar para vocês a doutora Simone do Procon. A gente sempre pede aos nossos convidados que deixem uma mensagem. Então, agora, a Lente do Valor Entrevista é tua, fica à vontade. Alan, quero agradecer a você pela oportunidade, pelo seu canal, por estar aqui podendo passar todo esse conhecimento e a minha trajetória para os gasparenses. Quero agradecer aqui o Partido Liberal pela confiança, pelo convite, esse timaço que já é vitorioso. Quero agradecer principalmente a você, cidadão gasparense, que está me ouvindo, que me conhece, por estar aqui contando a minha história para você e dizer para você que eu estou muito, mas muito mesmo feliz por estar participando desse projeto. Estou aprendendo todos os dias, que é nos momentos difíceis que o nosso destino se molda. Então, essa é a minha mensagem para vocês, que é nesses momentos que a gente aprende todo dia, a gente vai aprendendo uma lição e um pouquinho de como se conectar com você e de como valorizar cada momento que a gente tem para nos expressar. Obrigada. Maravilha. E não pode esquecer da família, né, doutora? Tem ali meus filhos, minha família, meus amigos queridos, que eu não posso deixar de esquecer, que estão me dando todo o apoio, que a gente está junto. Meu marido, que sempre está comigo em todas as minhas decisões, goste ou não, mas ele está junto, sempre dando a opinião dele e sempre contribuindo em muito. Então, é isso aí. Estou muito feliz mesmo com esse projeto. E vamos que vamos. Show! Vocês tiveram a oportunidade de conhecer a doutora Simone Mack, do Procon. Doutora, muito obrigado pela sua presença no Valor Entrevista. Obrigada mais uma vez. Foi um prazer e uma honra, como eu disse no início. Subimos um nível aqui, pela qualificação, pela história, pela dedicação aos estudos. Caso você seja escolhida pelo povo, eu tenho certeza que você vai elevar a régua da Câmara de Vereadores. E para vocês que estão aí do outro lado, muito obrigado pela sua audiência, pela sua parceria. Como vocês sabem, chegamos a 7 anos de trabalho, 22 mil pessoas seguindo as nossas redes sociais e quase 1000 entrevistas. Parabéns pela condução da entrevista. Muito obrigado. Voltamos na semana que vem. Um abraço. Tchau.